Olá, estudantes da disciplina de Gerência de Projetos. Eu sou a Débora. Estamos no módulo 3, unidade 2, ainda falando sobre os tópicos avançados na área de gerência de projetos. E nessa unidade 2, vamos falar a respeito de riscos e a respeito também de aquisições em projetos de software. São duas tarefas muito importantes, realizadas com muita frequência dentro das empresas, e nem sempre elas recebem, por diferentes motivos, a prioridade que elas precisam ter dentro das empresas. Então, nesse vídeo, vamos destacar a importância dessas atividades e por que elas precisam ser realizadas de uma forma bastante efetiva. Inicialmente, vamos falar a respeito do gerenciamento de riscos. Esse tema já foi levemente comentado na disciplina de engenharia de software, mas aqui a gente retoma e traz alguns detalhes a mais. E torna também mais claro os elementos importantes do gerenciamento de riscos e também mostra como essa atividade deve ser priorizada por um gerente de projetos. A análise de riscos, ela vem lá da engenharia de software, dos processos de desenvolvimento de software. Então, eu relembro aqui o modelo espiral, que foi proposto há muitos anos atrás, foi um dos primeiros modelos de processo propostos e que trouxe como uma grande novidade para aquela época a importância de fazer análise de riscos. Então, nesse modelo, que foi o modelo espiral, a gente começou a pensar que fazer tecnologia da informação e fazer software possui riscos. E como gerenciar esse risco? E como evitar que uma empresa tenha uma situação catastrófica devido a um risco mal gerenciado? Então, esse é a grande motivação dos gerentes de projeto, evitar grandes problemas da empresa, e isso pode incluir, inclusive, a falência de uma empresa, caso um risco não seja identificado e bem administrado. Então, inicialmente, o que é a gestão de riscos? É uma série de passos que ajudam uma equipe de software a entender e administrar a incerteza. Um risco pode acontecer ou não, as empresas podem tentar identificar e administrar, e pode ser que ele nunca vire realidade, e a empresa não tenha que colocar em ação algum plano que ela tenha elaborado para aquele risco. Portanto, é necessário identificar, avaliar a sua probabilidade de acontecer, planejar, saber o que fazer caso um risco vire realidade e monitorar para observar se aquele risco está virando realidade dentro das empresas. Então, alguns exemplos, tem muitos riscos dentro das empresas, apenas alguns são citados aqui. Então, por exemplo, a estimativa de tamanho ou outra estimativa pode ser mal feita, mal realizada no início do projeto, e um determinado projeto pode dar muito prejuízo para a empresa. E como identificar, então, e monitorar esse risco? É importante que as empresas descubram suas estratégias. Número de usuários acessando o sistema maior do que o esperado, usuários finais que resistem ao sistema e funcionamento ou financiamento, melhor dizendo, de um projeto que seja perdido. Né? Então, é comum que os grandes clientes também migrem de empresas desenvolvedoras, e isso pode ocasionar alguns riscos, né, alguns elementos indesejados para as empresas. Tem aqui um pequeno processo do gerenciamento de riscos, né, ele é descrito nos principais livros da área de gerenciamento de riscos, ou da área também de engenharia de software, e esse pequeno processo, ele tem algumas atividades incorporadas. Primeiramente, identificação de riscos. É importante gerar uma lista de riscos, aquilo que pode afetar a empresa de alguma forma. E é importante citar também que cada empresa tem seus riscos diferentes. Uma empresa pode ter um risco associado a um determinado elemento que não seja realidade para outra empresa. Análise de riscos, que significa observar a probabilidade daquele risco acontecer e o quanto ele pode ser problemático para a empresa também. Planejamento de risco significa pensar num plano de ação, um plano de contingência caso aquele risco vire realidade. E monitoramento do risco, que significa avaliar o quanto aquele determinado risco está virando realidade. É óbvio que apenas os piores riscos
aqueles que podem gerar uma catástrofe na empresa ou um problema bastante sério, são monitorados com mais frequência. Então, por isso é importante fazer uma análise efetiva para tentar entender bem quais são os principais riscos e os mais problemáticos para a empresa. Então, existem riscos de diferentes naturezas. Então, por exemplo, risco de estimativa, riscos internos da empresa, riscos de pessoas, riscos nos requisitos, nas tecnologias e nas ferramentas também. Então, em cada um desses itens, a gente poderia pensar em vários elementos diferentes que envolvem riscos e que precisam ser considerados pelo gerente. E é interessante notar também que os gerentes podem reutilizar riscos, né? Às vezes, um risco que serviu para um projeto anterior, em um projeto atual, ele ainda faça sentido, ele ainda seja importante. Então, esse risco e toda a análise e planejamento possa ser reaproveitado. É comum também que a gente tenha um documento de riscos que seja da organização, independente de cada projeto. E cada projeto vai ter que monitorar aquele risco dentro do seu escopo, dentro dos seus recursos que foram alocados também. Então, por exemplo, na identificação de riscos, existem riscos, como comentamos, de várias naturezas diferentes. A gente pode citar aqui, por exemplo, risco de estimativa. O tamanho do software foi subestimado. Esse é um risco. Né? As pessoas que fizeram contagem lá, por exemplo, de pontos por função, não fizeram bem feita a tarefa, por algum motivo, né? Porque elas não tinham recursos suficientes para isso. Então, caso essa tarefa não tenha sido tão bem realizada quanto esperado, provavelmente a gente assinou um contrato com o cliente que não é um contrato real, em termos de custo e em termos também de prazo, de tempo e de esforço necessário. Isso pode gerar prejuízos e problemas para a empresa desenvolvedora. Então, esse é um risco importante e que precisa, obviamente, ser monitorado nos projetos. E a gente tem outros riscos também, né? Então, por exemplo, lá em tecnologia, a gente pode ter o risco lá número 5, que diz o seguinte: o banco de dados não consegue processar tantas transações por segundo. Né? Então, isso pode ser um problema em diferentes projetos, principalmente aqueles que têm uma demanda específica, né? Em algum horário, por exemplo, a gente pode pensar o último dia de escolhas no SISU. É um momento em que o sistema estará sobrecarregado. Então, será que o banco de dados consegue processar tantas informações por segundo? Se não conseguir, qual é o prejuízo que isso pode ocasionar para os usuários finais? Então, esse risco precisa ser considerado também. E tem vários outros exemplos aqui também. Lá na análise de riscos, considerar cada risco e fazer a sua avaliação de probabilidade e de nível do quanto afeta a empresa. Então, a probabilidade ela pode ser avaliada de diferentes formas dentro da empresa. Então, probabilidade muito baixa, probabilidade baixa, média, alta e muito alta. E esses valores aí de porcentagem, eles podem ser calibrados dentro da empresa de acordo com aquilo que a empresa considera que seja mais importante. Então, um risco, por exemplo, que pode ser muito problemático dentro da empresa, ele pode ter baixa probabilidade de acontecer. E ok, tá ótimo, ele não precisa ser monitorado com tanta frequência, porque apesar dele ser muito sério, ele tem pequena probabilidade. A gente tem também aqui os efeitos do risco, eles podem ser avaliados como catastróficos, sérios, toleráveis ou insignificantes. Então, esses elementos também são muito subjetivos e cada empresa pode definir o nível que ela considera mais importante aqui. A avaliação de probabilidade de efeito é arbitrária. Dados históricos de outros projetos também podem e devem ser considerados. Ou seja, a experiência do gerente é importante, a experiência em projetos anteriores também é muito importante. Na prática, para fazer análise de riscos, o gerente precisa de informações detalhadas sobre o projeto, a equipe, os recursos disponíveis, o cliente, o usuário final, a empresa e assim por diante. Ou seja, vários elementos de sistema e não apenas de software
podem impactar nos riscos e pode impactar também nos projetos que a gente desenvolve. Aqui na análise de riscos, seguindo aqueles exemplos anteriores, então, por exemplo, o tamanho do software foi subestimado, pode ter probabilidade baixa dentro da empresa e pode ter um efeito catastrófico. Nesse exemplo, por que uma empresa colocaria probabilidade baixa? Porque ela sabe que os seus funcionários, os seus colaboradores, já têm muita experiência em fazer estimativa, já tiveram bons treinamentos, já acertaram muito em projetos anteriores, então a empresa não considera que nesse projeto atual possa acontecer algum erro, algum problema em relação à estimativa mal feita. E aí ela pode atribuir probabilidade baixa. E o contrário pode acontecer caso a empresa não tenha experiência em fazer estimativa, seja o primeiro ou um dos primeiros projetos que ela desenvolve, e assim por diante. Independente da probabilidade, o efeito pode ser, nesse caso, catastrófico. E aí, então, ele precisa ser, obviamente, bastante monitorado caso a probabilidade seja alta e o efeito catastrófico. Lá no item 5, o banco de dados não consegue processar tantas informações ou tantas transações por segundo. Uma empresa pode atribuir probabilidade alta, porque ela conhece a sua tecnologia de banco de dados e sabe que não vai conseguir processar por informações dos fornecedores, né, que já indicaram qual é a capacidade máxima e pelo projeto que ela está desenvolvendo também. E um efeito sério. Então, esse exemplo desse risco pode ser um daqueles riscos também que tenham que ser monitorados com muita frequência. E o item 6, por exemplo, quando a gente fala o código gerado pelas ferramentas de geração de código é ineficiente. Então, esse pode ser um risco, pode ter probabilidade baixa e efeito insignificante. Aqui no nosso exemplo, significa isso tem pouca chance de acontecer e, se acontecer, não vai ser um problema tão sério. Então, provavelmente, não vai ser um dos riscos que o gerente vai mais se preocupar. Então, na análise de riscos, após os riscos terem sido analisados e classificados, o gerente deve avaliar quais são os mais significativos. E eles, obviamente, terão, então, uma certa preferência do gerente para que eles sejam avaliados com mais frequência. A avaliação deve depender da combinação da probabilidade da ocorrência e de seus efeitos também, conforme comentamos. O planejamento de riscos envolve, então, considerar cada um dos riscos importantes que foram identificados e definir estratégias para gerenciá-los, caso eles venham a acontecer. Então, existem pelo menos essas 3 estratégias de prevenção, minimização e contingência. É claro que as empresas podem criar outras estratégias, né? Definir outros mecanismos que ajudem a ter um controle e ter certeza de que, caso um determinado risco aconteça, a empresa vai conseguir lidar e vai conseguir contornar a situação antes que um grande problema aconteça. Então, essa etapa de planejamento, ela é muito importante justamente porque é o plano de ação quando algo acontecer e for inesperado. Então, na estratégia de prevenção, significa que a probabilidade do risco ocorrer será reduzida, a empresa tenta fazer alguma coisa, uma tarefa de prevenção antes que o risco aconteça. Na estratégia de minimização, significa que o impacto do risco será reduzido, ou seja, a empresa tem ações prontas para serem colocadas em prática de forma que minimize o impacto de um determinado risco. E nos planos de contingência, significa que você está preparado para o pior e tem uma estratégia para lidar com o problema quando ele de fato virar realidade. Então, o plano de contingência é aquele plano mais robusto, em que tem várias ações prontas para serem colocadas em prática e que podem minimizar o efeito indesejado de um determinado risco. Então, temos aqui também alguns exemplos, né? Então, lá na questão número 1, no item número 1, de tamanho do software subestimado, a empresa pode adotar diferentes estratégias, por exemplo, contratar empresa especializada para fazer as estimativas, né? Então, é uma forma de minimizar
ou de contornar e ter um plano de contingência para esse risco. E nos outros exemplos também foram colocados aqui algumas estratégias. Por exemplo, no item 4, mudanças nos requisitos exigem retrabalho, né? Então, o retrabalho é uma atividade inesperada dentro das empresas, no sentido de que as empresas não querem refazer trabalhos anteriores. E qual é a estratégia que pode ser adotada? Avaliar o impacto das mudanças, né? Então, antes, por exemplo, de aceitar uma mudança, antes de começar um retrabalho, né? E a monitoração de riscos, por último, é a última atividade ligada a riscos. Ela é tão importante quanto as anteriores, porque é ela que vai alertar o gerente a respeito de uma determinada ação que precisa ser tomada, uma forma de minimizar um problema que possa acontecer na empresa. Então, a monitoração de riscos envolve a avaliação regular de cada um dos riscos identificados para decidir se ele está ou não virando realidade e quais estratégias precisam ser tomadas de acordo com aquilo que está sendo observado pelo gerente. É necessário observar diferentes fatores que possam ser indício de que um risco está virando realidade dentro das empresas. Então, por exemplo, no item 1, novamente, o tamanho do software foi subestimado. Uma técnica, uma alternativa de monitoração é observar se falhas constantes no cumprimento do cronograma podem indicar problemas na estimativa, né? Então, por exemplo, numa empresa que use um método ágil, pode ser o Scrum, por exemplo, e suas sprints. É possível observar em cada uma das sprints se o tempo alocado está sendo suficiente, o esforço alocado também está sendo suficiente, né? E observar se nas próximas sprints, nos próximos projetos, aquele elemento está ok ou se precisa ser revisto, né? Então, a monitoração dos riscos é muito importante no sentido de tomar decisões, de modificar a forma de agir dentro da empresa. E para cada um dos outros itens, tem também suas estratégias de monitoração. Em relação a aquisições em projetos de software, essa tarefa também é muito importante. Esse é mais uma dos grandes itens, dos grandes elementos lá do PMBOK. Aquisições ocorrem em diferentes tipos de empresas, de diferentes setores, porque as empresas precisam de seus fornecedores e precisam controlar tudo aquilo que ela adquire de alguma forma, né? Então, as aquisições em projetos de software também são muito importantes, porque a gente faz aquisições de muitas formas diferentes e de muitos elementos diferentes. E isso precisa ser bem coordenado dentro da empresa, tendo em vista a necessidade de garantir sempre o menor custo e a satisfação das pessoas envolvidas também. Então, a gente que faz tecnologia da informação, a gente adquire muitos itens diferentes. A gente adquire maquinário, a gente adquire sistemas e ferramentas, a gente adquire contratos, né? A gente faz contratos com grandes fornecedores, por exemplo, de internet. Então, a gente tem muitos contratos e muitas aquisições o tempo todo que são importantes nos nossos projetos. E por isso, como isso é algo relevante e afeta o custo dos projetos, a gente precisa também gerenciar. Então, em resumo, o gerenciamento das aquisições de projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou qualquer elemento que seja importante dentro da empresa. O gerenciamento das aquisições de projeto abrange os processos de gerenciamento de contratos e controles de mudanças, que são necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos de compra que são realizados dentro da empresa. Então, a ideia do gerenciamento de aquisições, de uma forma bem geral, é gerenciar e cuidar de todos os elementos que envolvam contratos, fornecedores e pessoas que possam estar envolvidas nos projetos, né? Então, as mudanças que são feitas e assim por diante. O PMBOK também traz essa tarefa de aquisições, né, de gerenciamento de aquisições. Ela tem também 3 grandes atividades e percebam que, independente do termo que é utilizado, o PMBOK sempre considera os elementos de gerenciar, né, de coordenar o trabalho
e de monitorar. Então, o PMBOK sempre vai nessa linha de ter um plano de ação, né, que defina, por exemplo, como que a empresa adquire seus produtos, de execução, de colocar em prática e de monitorar se as tarefas estão sendo realizadas corretamente, estão sendo realizadas com qualidade. Então, o gerenciamento de aquisições tem algumas definições importantes para essa tarefa, né? O gerenciamento de aquisições é a primeira delas. Um contrato de aquisição inclui termos e condições e pode incorporar outros itens especificados relativos ao que o fornecedor deve realizar ou fornecer. Então, todos os elementos importantes de uma aquisição e de um contrato com o fornecedor têm que ser claros e têm que ser explícitos também dentro da empresa. A equipe de gerenciamento de projeto é responsável por assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades da empresa e também estejam de acordo com as regras da empresa, né? E as regras podem ser diferentes de acordo com cada organização e de acordo com cada critério também que as empresas resolvam adotar. Dependendo da área de aplicação, o contrato também pode ser chamado de um acordo, de um entendimento, de um subcontrato, uma ordem de compra, uma ordem de serviço e assim por diante. Então, são diferentes denominações para a mesma tarefa. A maioria das organizações tem políticas e procedimentos próprios, documentados e que devam ser muito bem detalhados e levados em conta pelas pessoas ou pela equipe responsável em fazer as aquisições. Então, é comum que as empresas estabeleçam suas regras e essas regras, então, tenham que ser muito bem observadas. Outro ponto importante também é definir quem tem autoridade nas empresas para assinar e administrar os acordos. Então, qual que é a pessoa que pode assinar, que pode, de fato, efetivar uma aquisição dentro da empresa? Então, isso também tem que ser bem monitorado e bem claro dentro das organizações. Um projeto complexo pode envolver o gerenciamento de múltiplos contratos ou subcontratos, simultaneamente, ou em sequência. Então, a gente tem várias possibilidades diferentes, lembrando que as aquisições acontecem de muitas formas diferentes dentro da empresa. A gente adquire de forma paralela muitos elementos diferentes, que têm características muito diferentes. Então, é um ponto em que o gerente de projetos ou a equipe responsável tem que estar muito atenta para fazer as aquisições da forma correta, porque isso envolve custo para a empresa e custo para os projetos também. Nesses casos, o ciclo de vida de cada contrato pode terminar durante qualquer fase do ciclo de vida do projeto. Em contratos internacionais, há ainda algumas outras características que precisam ser levadas em conta. Então, as jurisdições, as leis de importação, por exemplo, são muito importantes. Os elementos legais daquilo que um país pode adquirir, aquilo que um país não pode adquirir, em que esses contratos sejam administrados também, né? Então, esses elementos são bastante importantes, estar atento às leis internacionais. Na maioria dos casos, o vendedor é um contratado externo que está obrigado por uma relação contratual formal, né? Então, ele está obrigado a fornecer algum produto por alguma relação formal que seja colocada em prática. Em ambientes ágeis, os vendedores específicos podem ser usados para estender a equipe. E esse é um elemento bastante importante porque nas equipes ágeis existe a questão do autogerenciamento das equipes e geralmente não existe o papel formal de um gerente que é um líder superior e que dita ordens para os grupos ou para as equipes de desenvolvimento. Então, nessas equipes, é comum que as pessoas compartilhem os riscos, né? E existe o risco do comprador e do vendedor, e nessas equipes ágeis, as tarefas associadas às aquisições acontecem de uma forma mais leve e provavelmente com menos contratos e menos documentações também. Então, esse é um elemento um pouquinho diferente que acontece nos projetos de desenvolvimento ágil e que, obviamente, como falamos anteriormente, envolve riscos e, de acordo com a análise desses riscos, eles, obviamente, precisam ser monitorados também e bem identificados e estabelecidos, tendo em vista o monitoramento e
colocar em prática o plano de contingências quando for necessário. Projetos maiores podem usar uma abordagem adaptativa para algumas entregas e uma abordagem mais estável para outras partes. Então, os projetos maiores também precisam de flexibilidade em relação a aquisições e determinados itens, determinados elementos que sejam adquiridos nas equipes ou nas empresas, eles podem ter um pouco mais de flexibilidade. Na prática, os processos de aquisições podem ser complexos e podem interagir com outros processos da organização. Então, novamente, é importante que o gerente tenha flexibilidade e consiga reconhecer facilmente e com certa rapidez aqueles elementos de aquisição que não precisam ser considerados com muitos documentos, com muitas formalidades, e que possam ser realizados de uma forma mais simples, tendo em vista satisfazer todas as necessidades da equipe e agilizar os projetos também. Mais do que na maioria dos outros processos de gerenciamento de projetos, pode haver obrigações legais e penalidades também ligadas às aquisições. O gerente do projeto não precisa ser um especialista treinado em leis e normas de gerenciamento de aquisições, mas ele deve, na medida do possível, estar sempre familiarizado e estar atento às mudanças que ocorrem e ocorrem com muita frequência nesse setor, principalmente quando se tratam de aquisições internacionais. A abordagem de contratação e o contrato em si devem refletir a simplicidade ou a complexidade das entregas, ou o esforço necessário devem estar redigidos de forma que cumpram as leis locais e todas também as regras que a empresa possa impor para aquisições. Um contrato deve definir claramente as entregas e os resultados esperados, incluindo qualquer transferência de conhecimentos do vendedor para o comprador, né? Então, alguns elementos importantes que são destacados lá no PMBOK e que eu considerei também que deveriam ser levados em conta pelos gerentes, que tudo o que não estiver no contrato não pode ser legalmente exigido, né? Parece óbvio, mas na prática os gerentes de projeto têm que estar muito atentos aos contratos de aquisição, porque qualquer elemento que não entre no contrato por algum motivo, ele depois, obviamente, não poderá ser cobrado dos fornecedores. Ao trabalhar internacionalmente, os gerentes do projeto devem considerar o efeito que a cultura e as leis daquele país têm em relação aos contratos. A equipe de gerenciamento do projeto é responsável por assegurar que todas as aquisições atendam às necessidades, às prioridades e a todos os elementos envolvidos em relação a custos também. Embora todos os documentos do projeto possam estar sujeitos à revisão e aprovação, e é importante que eles sejam modificados de tempos em tempos, porque muitas alternativas surgem, a natureza de vinculação legal de um contrato geralmente significa que ele estará sujeito a um processo de aprovação mais abrangente e por líderes dentro das empresas também. O foco principal do processo de revisão e aprovação é garantir que o contrato descreva adequadamente tudo aquilo que é necessário e ele esteja de acordo com as demandas da empresa, suas necessidades e prioridades, e ele esteja também juridicamente correto. Tendências em gerenciamento de aquisições. Essas tarefas, apesar de simples, elas também precisam ser bem monitoradas para que todas as aquisições que ocorram dentro da empresa ocorram de forma efetiva e elas, de fato, sejam importantes dentro das empresas. Então, avanços em ferramentas, as ferramentas online de busca, por exemplo, sobre determinados itens que possam ser adquiridos, elas estão cada vez mais modernas, né? Elas conseguem trazer muitas informações úteis para a gente, muitos detalhes dos elementos que a gente possa adquirir. Então, estar atento a essas ferramentas online, que são importantes e que ajudam a realizar compras seguras. Gerenciamento de riscos mais avançados, então, elaborar contratos que alocam com precisão riscos específicos e mudanças em processos contratuais, também é uma tendência forte em relação ao gerenciamento de aquisições, que significa
Projetos no valor de vários bilhões de dólares agora estão sendo comuns. E cada vez mais o contrato trabalha próximo ao cliente e no processo de aquisições para aproveitar descontos com compras e quantidades especiais, né? Então, estar atento também a essas possibilidades, a essas ferramentas que ajudem a tornar as aquisições mais flexíveis, também é muito importante para as empresas. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Então, datas de entrega são muito importantes. Então, gerenciar a logística que há por trás das aquisições também é um fator importante. E tecnologias e relações com as partes interessadas. Os projetos com financiamento público estão sendo cada vez mais fiscalizados. Isso nos afeta de diferentes formas. A gente tem muitos clientes do setor público, então esses elementos também precisam ser levados em conta nas aquisições. Finalmente, fechando então esse módulo e essa unidade, eu destacaria aqui a importância do gerenciamento de riscos e de aquisições dentro dos projetos de software. Mesmo em pequenas empresas, é fundamental identificar e cuidar dos riscos, fazendo análise, planejamento e monitoração. E os processos de aquisição costumam ser delegados ou pouco considerados nas empresas, mas eles são muito importantes porque eles envolvem custos para os projetos. E caso eles não sejam bem efetivos e bem controlados, isso pode significar custos indevidos e que possam também complicar o gerente em relação ao custo do projeto, né, e o custo final desse projeto também. Finalmente, tem aqui as referências que foram utilizadas para esse vídeo. E aqui, então, a gente finaliza esse vídeo.